Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista, como eu posso te ajudar? Você acredita que em algum dia é possível surgir um filme novo, 2024 para frente, capaz de se tornar seu filme favorito ou chegar nos 4 favoritos? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Vamos lá, isso é uma pergunta interessante porque demonstra um caráter histórico da percepção do cinema. Existe uma galera que tem uma noção de cinema pela concepção da técnica, ou seja, se o desenvolvimento da técnica torna essa técnica cada vez melhor, isso significa, por consequência, que os filmes mais recentes serão melhores. Percebe qual é a analogia que muitos jovens fazem? Se a técnica melhora, por consequência, os filmes vão ser melhores. Só que o que importa no cinema, na verdade, não é o desenvolvimento da técnica, mas sim o uso da técnica, a empregabilidade da técnica em determinado contexto histórico. Então, todo filme que a gente assiste, ele é fruto do seu tempo, ele é um documento do seu tempo, em razão justamente da existência dessa técnica marcada nesse tempo. E mais especificamente, o uso dessa técnica em determinado tempo histórico. É ter cuidado também para que a gente não cometa o erro anacrônico de, se toda a técnica é fruto de um determinado tempo, eu, em 2025, devo assistir a um filme de 1980, por exemplo, com os olhos de alguém de 1980. Isso é uma impossibilidade. É claro que a minha percepção sobre um filme da década de 80 será ainda a percepção de alguém de 2025. Mas alguém de 2025 consciente de que se trata de um filme da década de 80, contextualizado sobre os usos da técnica da década de 80. Isso é muito importante. Agora, é mentira a ideia de que se a técnica se desenvolve, os filmes mais recentes, por consequência, serão melhores do que os filmes do passado. E, meu amigo, se isso é verdade, né? Deadpool e Wolverine é melhor que Vértigo. Não começa. Não começa aí no chat falando merda pra cima de mim. Não começa. Mas, pra responder de maneira mais direta a sua questão, se algum filme lançado no ano, porventura, pode ser um dos filmes favoritos dos meus 4 do Letterboxd em algum momento, sim, pode. E o que eu mais quero que aconteça é isso. Existe uma noção da galera sobre os críticos de que a gente só gosta das coisas do passado, as coisas do presente, a gente acha sempre uma merda, e por isso a gente nunca vai considerar um filme lançado hoje como o melhor filme de todos os tempos. Tem 2 questões aqui importantes. Primeiro, a concepção de que tem muito mais filme no passado do que no hoje. Por mais que hoje sejam lançados muitos filmes por ano, convenhamos que são mais de 100 anos de história do cinema e, por isso, muito mais filme no passado do que no presente. Só que a galera faz a distinção entre passado e presente só. E aí, pra essa galera, filme de 1990 é a mesma coisa que filme de 1950. Olha quantas décadas de diferença tem de 1950 a 1980. Mas pra essa galera só existe a distinção entre velho e novo. Entre o que foi lançado no ano e o que foi lançado no passado. Existem distinções muito claras entre os filmes da década de 50 e da década de 80. Da década de 80 entre os anos 2000. Entre os anos 2000 e os anos 2025. E uma segunda questão muito importante pra gente discutir isso tudo é a percepção de que é evidente, ou pelo menos quase evidente, que um filme lançado em 2025... Eu vi um filme de 2025 em 2025. E imediatamente esse filme não vai se tornar o meu filme favorito de todos os tempos. Até porque a gente já discutiu isso aqui anteriormente em um outro saque, inclusive. O debate sobre condição paradigmática de um filme na história se dá pelo crivo crítico. Ou seja, o quanto aquele filme sobrevive à crise da crítica. O que significa a crise da crítica? A crítica nada mais é do que o processo de pôr o filme e a história do cinema em crise. Como isso acontece? A partir da negação do filme, a partir da negação dessa história. Os filmes que sobrevivem a essa negação, os filmes que sobrevivem a essa crise, às quais eles são constantemente expostas, são os filmes que se tornam paradigmáticos. São esses os filmes que são daquele ano e que se tornarão os filmes favoritos desses críticos. Por isso que muitas vezes vocês não vão ver, entre os filmes favoritos de determinado crítico, um filme do ano, porque demanda de tempo para que o debate sobre esse filme, para que o debate de pôr esse filme em crise constante aconteça. Isso tem acontecido muito com o Retrato de uma Jovem Chamas, por exemplo. Um filme
que tem tudo pra se tornar um desses filmes paradigmáticos, um dos filmes que vai ficar solidificado na história de alguma maneira. Já apareceu na lista da Sight and Sound, como, por exemplo, Corra, que é um filme que eu nem sou tão fã assim, mas tá lá. Percebe o que eu quero dizer? Então, é a gente ter a noção, primeiro, de que todo filme é fruto de um tempo, todo filme é contextualizado nos usos da técnica de determinado tempo, e que os filmes de hoje ainda demandam de um crivo crítico, para que, porventura, em algum momento, possa se tornar, para alguns críticos e para a história do cinema também, um desses filmes entre os 4 favoritos de alguém. O que eu mais desejo é que surjam filmes que possam estar nesse lugar bastante seleto. Que 4 é muito pouco, gente. Inclusive, eu participei do PeeWeeCast, e lá eu falava, pô, esse filme é foda, mas não entra no meu top 100. E a galera ficou bolada, porque assim, caralho, nada entra no top 100 dele. Sim, porque top 100 é um número muito restrito. 100 filmes favoritos é muito restrito. Imagina 4. O que eu mais quero é que apareça um filme melhor que os 4 que eu gosto, que eu mais gosto. É difícil porque são só 4, mas é o que eu mais quero que aconteça, tá bom? Então tá bom. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista, qual é a sua pergunta? Professor, por que alguns filmes japoneses antigos têm o assunto de abuso sexual tão recorrente? Boa. Então, para isso, mais uma vez, a gente tem que entender o contexto histórico da produção japonesa. E para isso, primeiro, eu vou recomendar que você se inscreva no Introdução ao Cinema. Em dezembro, eu adicionei 2 aulas sobre cinema japonês. Uma sobre Yasujiro Ozu e o cinema tradicional. E lá eu trabalho especificamente sobre o cinema do Ozu, mas também sobre as condições históricas dessa produção. E a outra aula de dezembro sobre a novela vague japonesa, onde eu também contextualizo esse movimento dentro da história, do contexto histórico pelo qual o movimento foi realizado. E por que eu digo isso? Porque ambos os movimentos, filmes antigos do cinema japonês, são filmes que retratam muito sobre o contexto histórico que o Japão estava vivendo naquele momento. E que contexto é esse? Ocupação americana, gente. Não só ocupação americana, mas também trauma da bomba. Então, os filmes japoneses que surgem no pós-45 são filmes muito marcados por esse trauma, o trauma da derrota na guerra, e mais especificamente o trauma das 2 bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e a subsequente ocupação norte-americana no Japão, que condiciona o Japão a uma modernização forçada, a uma constituição forçada, que impõe ao Japão a ideologia e as práticas, hábitos norte-americanos, em um contexto de mundo bipolarizado. Inclusive, vale dizer que, por exemplo, Godzilla trata bastante sobre essa questão. Não só Godzilla, como muitos dos filmes que surgem nesse contexto. E a lógica do abuso sexual vai ser bastante explorada nesse contexto, porque esse foi um crime de guerra cometido inúmeras vezes, inclusive por soldados americanos ocupantes do Japão mesmo depois da guerra. Esse trauma da bomba que sobrevive no Japão, que persiste no Japão depois, vai ser marcado na representação artística do Japão, tanto pelos crimes de guerra e pelos crimes da ocupação americana, como pelas condições da mulher japonesa no pós-Segunda Guerra Mundial. Veja que dentro dessa lógica da ocupação americana e dessa modernização forçada, muitas dessas mulheres que antes eram submetidas às condições tradicionais da família tradicional japonesa, que ninguém tá falando aqui que era maravilhoso, e o cinema do Ozu demonstra muito bem essa dualidade entre o passado tradicional, que não era nada agradável para essa família, e essa modernização forçada, que também não é nada agradável, essa modernização forçada provocada pela ocupação norte-americana, mas essa ocupação norte-americana impôs com que muitas dessas mulheres que antes eram condicionadas por esse sistema tradicional da família japonesa, que agora passam a ser submetidas a condições consideradas dentro dessa tradicionalidade japonesa vulgares, como donas de bares, prostitutas e etc e tal. Percebe? Se você vê filmes como Juventude Desenfreada, do Nagizo Oshima, um baita de um filme, ele vai contar a história justamente de uma moça que vai ser usada como isca por um rapaz. Na verdade, eles são um casal, mas ela vai ser usada como isca por um rapaz pra cometer crimes. Mas ela é usada como isca sexual, percebe? Então, esses temas vão ser muito replicados pela condição específica do Japão naquele contexto histórico, que vai perdurar, na verdade. Nesse primeiro momento no pós-Segunda Guerra, nesse segundo momento, na década de 60, que é um momento de rebeldia estética e temática pela novela vague japonesa, mas também na década de 70, onde o cinema erótico japonês começa a surgir. Aliás, a história do cinema japonês tem muitas semelhanças com a história do cinema brasileiro. Ao mesmo tempo em que surge o cinema erótico japonês, surge também o cinema da pornô chanchada, por exemplo. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista,
Qual é a sua pergunta? E aí, meu nobre, tudo certo, truta? Faz uma propaganda do meu próximo filme, O Odisseu, por favor, meu nobre. Gastei pra caralho com a Zendaya. PQP. Vai tomar no cu. Christopher Nolan, vou fazer aqui o jabá do seu filme, se é que você precisa. Assistam Odisseu, gente. Eu não quero mais ser criticado por fã de Nolan. Na moral. Chega, não quero mais. Aliás, eu gosto muito da Zendaya. Assistam o filme novo dele. Agora, uma coisa que é legal a gente discutir sobre isso é o quão mais a indústria tá dando dinheiro pro Nolan. E pra não vir a galera começar, mas aí a indústria tem que dar mesmo, o cara faz sucesso. Tá bom. Calma, escuta o que eu vou dizer, não é sobre o Nolan só. É a gente entender como funciona a própria indústria, e é sobre isso que eu quero falar agora. Porque isso é cíclico. Isso já aconteceu na história de Hollywood. E eu vou mais uma vez pedir para que vocês se inscrevam no Introdução ao Cinema, porque a segunda aula de janeiro agora é sobre Nova Hollywood. E a Nova Hollywood nos ensina um pouco sobre o que está acontecendo com a produção hollywoodiana hoje, tá? Porque veja, o surgimento da Nova Hollywood é condicionado pela crise do modelo anterior, pela crise das práticas padronizadas condicionadas pelo Código Reis, que tem aula também na Introdução ao Cinema sobre o Código Reis, o sistema de autocensura dos estúdios norte-americanos. O Código Reis condicionou a produção norte-americana a um padrão conservador que entra em crise em determinado momento histórico, porque uma nova geração de cinéfilos, por conta do surgimento da televisão, por conta das novelas vagas que surgem no mundo, com temas distintos, revolucionários, etc e tal, e faz com que as práticas do cinema americano entrem em crise, até que o Código Reis acaba por conta dessa crise e dá lugar a novos realizadores nos Estados Unidos. Novos realizadores que essa indústria americana começa a dar espaço, começa a dar dinheiro, porque são realizadores dispostos a fazer filmes mais baratos, que se conectavam com essa nova geração, que era rebelde em seu estilo e tema. Esses novos realizadores com orçamentos mais baixos começam a fazer sucessos comerciais. O Exorcista, Tubarão, Poderoso Chefão e etc. Começam a fazer esses sucessos comerciais com orçamentos muito mais baixos dos filmes que eram realizados anteriormente, como Cleópatra. Uma das causas da crise do modelo anterior. O que eu quero dizer é o seguinte: em momentos de crise, o mercado, e portanto, no caso do cinema, os estúdios, tendem a investir no autor. Em momentos de crise, nós vemos no capitalismo um momento de maior liberdade artística. Entretanto, isso não acontece porque os estúdios são bonzinhos e eles querem a liberdade. Não. Nesses momentos, esses estúdios estão encontrando o novo padrão. Porque o padrão é onde se ganha dinheiro de verdade. A liberdade artística, ela é caótica pro mercado. Porque você nunca sabe se vai dar certo ou não. Nunca sabe se vai dar certo ou não. Agora, fato é, o mercado encontrou no autor um novo padrão. Ou supostamente um novo padrão. E ele começa a dar dinheiro pra esses autores. Começa a dar dinheiro. E aqui eu não tô criticando os autores não, tá? Tô mostrando como é que funciona o mercado. Ele começa a dar dinheiro pra esses autores. Ah, o Coppola fez lá o Poderoso Chefão, deu certo. Vamos dar dinheiro pra ele fazer Apocalipse Now. O Friedkin fez dinheiro com o Exorcista. Vamos dar dinheiro pra ele fazer Comboio do Medo. Ah, o Michael Cimino fez dinheiro também. Vamos dar dinheiro pra ele fazer o Portal do Paraíso. E aqui que eu quero chegar no Nolan. Porque hoje nós também vivemos um momento de crise, muito parecido, inclusive. Porque a crise lá era a crise do Código Reis, mas também a crise da chegada da televisão, que oferecia, portanto, a esse espectador uma nova experiência parecida com o que o cinema poderia oferecer. Hoje nós temos o streaming, que, vamos lá, é a televisão. E o streaming tá aí oferecendo o que o cinema pode oferecer, só que na sua casa. O que o cinema precisa fazer? Fazer algo novo. Aí ele te oferece o IMAX, te oferece o 3D sem óculos, que vai surgir por aí. Mas também, num primeiro momento, a curto prazo, começa a investir nos autores de novo. Investir na Greta Gerwig, tá investindo no Christopher Nolan. Ah, dá dinheiro pro Christopher Nolan. Pô, Christopher Nolan com 100 e poucos milhões fez um filme que bateu 900 milhões. Vamos dar mais dinheiro pra ele. Já deu errado na história. A história já provou que isso aí dá merda. Entende o que eu quero dizer? Não estou falando mal do Christopher Nolan, não estou falando que não tem que dar dinheiro pro Christopher Nolan, estou falando sobre história. Pra aprofundar a parada, é isso. Odisseu tá aí, Hollywood deu mais dinheiro pro Christopher Nolan, tomara que seja um bom filme, adoro a Zendaya, não posso dizer o mesmo sobre o Nolan, mas eu espero um bom filme, sempre vou esperar bons filmes. O que eu fiz aqui é mostrar como a indústria funciona. Mais sobre isso, fala na Introdução ao Cinema. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua pergunta? Qual a sua opinião sobre Túmulo dos Vagalumes?
Japão não se coloca como vítima em uma guerra onde fez coisas absurdas contra a China e Coreias? Ah, então, cara, sim, mas não. O que eu quero dizer por sim e não? Porque o trauma da bomba é posterior à própria bomba. E eu não tô falando que o fascismo acaba depois da bomba, nada disso. Mas o trauma permanece, o trauma perdura. E o trauma perdura no hoje, no presente. Então, se você vê, por exemplo, os filmes da novela vague japonesa, são feitos por autores revolucionários, inclusive, percebe? Os autores ali da novela vague japonesa, muitos deles são comunistas e outros anarquistas. Mas eles estão discutindo o trauma da bomba. Eles estão discutindo como o fim da Segunda Guerra Mundial provocou nos Estados Unidos a ocupação americana e as consequências dessa ocupação americana. Não é porque o Japão fez alguns crimes de guerra, ocupou a Coreia, a China, fez alguns crimes dos mais terríveis na história, que também não sofreram posteriormente por conta de crimes dos Estados Unidos, da bomba e também da ocupação posterior, que provocou modernização forçada e etc e tal. Então, esses autores comunistas e anarquistas, como Yoshishi Yoshida, o Nagizo Oshima, tem aula na Introdução ao Cinema sobre isso. Vão fazer filmes maravilhosos, como Eros mais Massacre, como o Juventude Desenfreada, Noite Neblina em Tóquio, que vão discutir justamente essa questão política do Japão moderno, do Japão forçadamente moderno. Percebe? O Túmulo de Vagalumes, por outro lado, é um filme da década de 90, gente. Da década de 90. Os traumas da bomba permanecem no Japão depois disso tudo, mas eles vão sendo atualizados para essas novas gerações. Percebe? É claro que a gente precisa sempre discutir as condições e as contradições envolvidas nisso, sobretudo pelos crimes de guerra cometidos no Japão durante a guerra. Mas também ter a compreensão de que o pós-guerra trouxe questões profundas, inclusive para a classe trabalhadora japonesa. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua pergunta? Não gaste dinheiro para ver esse Nolan no cinema. Veja o meu. Filhos de Duna. Esse sim é bom. Tá aí. A disputa entre Christopher Nolan e Denis Villeneuve. Em qual lado você está? Eu tenho o meu lado. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua questão? Professor, qual filme você sugere para quem está tentando superar um término desde setembro? Pô, querido, mal. Vamos lá. Cinema não é feito pra isso, cara. Desculpa, assim, eu não bebo. Mas vai beber, vai sair com os amigos. Vai no cinema com os amigos, mas não é especificamente um filme que vai te fazer isso, tá ligado? Vai no cinema com os amigos, pisa na grama, vai jogar um futebol, vai ver o Vasco. Bem que o Vasco não vai te ajudar a superar muita coisa. Mas vai ver o Vasco, tá ligado? Filme não é objeto de utilidade. Isso aqui vale pra qualquer coisa, não só pra superação de namoro, mas pra qualquer coisa. Filme não é objeto de utilidade. Filme não serve pra você fazer alguma coisa. Ah, eu vou no filme porque eu preciso fazer... Não! Assiste o filme que você quer assistir. A grande parada do cinema não é o quão útil ele pode ser pra você ou o quão ele pode te fazer aprender em termos de conteúdo alguma coisa. É a experiência que ele pode te oferecer. Vai nessa. Não lide com o cinema como um objeto de utilidade. Então tá bom. E assim, meus pesos pela sua separação, eu sei que você tá sofrendo, mas vai pisar na grama. Tenho certeza que vai ser muito melhor do que escolher um filme específico. Tá bom? Mas assim, vai ver um filme de comédia então. Foda-se tudo que eu falei agora. Vai ver um filme de comédia, assiste O Incrível Exército de Brancaleone. Pronto, foda-se. No novo Nosferatu, o visual da criatura tem bigode. Na minha sessão ele aparecia e toda a sala gargalhava. Foi uma experiência horrível. Quebra o clima. Sério isso, cara? Assim, eu não assisti o Nosferatu. Não posso opinar. Não posso opinar sobre o belo bigode dele. Inclusive, pesquisei aqui na internet agora há pouco e não tem o visual dele. Provavelmente era escondido o visual do Nosferatu e o querido aqui nos deu um spoiler sobre o visual do Nosferatu. Mas assim, tá bom. É só isso que eu posso dizer. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua pergunta? Professor, tem problema em assistir um filme pausadamente? Outra, acredita que a experiência de reassistir a um filme é melhor que a primeira? A minha resposta sobre isso vai ser a mesma de sempre. A melhor forma de assistir a um filme é a mais próxima do ideal que as suas condições materiais lhe permitem. Com relação à sua pergunta, qual é a maneira ideal de se assistir um filme? Direto, amigo. Sem pausar. Sem pausar. Essa é a maneira correta, desculpa. Correta não. Ideal de se assistir um filme. Desculpa, mas essa é a maneira ideal de assistir um filme. Agora, o nome já indica. É ideal. E ideal não leva em consideração a sua materialidade.
E por que é importante que se diga isso? E primeiro, vamos falar de maneira um pouquinho mais vulgar primeiro. Às vezes tu precisa fazer um xixi. Tu vai ficar esperando... Tu vai ver o Portal do Paraíso do Michael Cimino. 3 horas e 40. Tu tá com vontade de fazer xixi com 1 hora e pouquinho. Tu não vai parar pra fazer xixi? Desculpa. Mas agora vamos pra materialidade de verdade. Estamos inseridos no capitalismo tardio. Trabalha 8 horas por dia, todos os dias, quando não mais. Tu chega em casa, tu quer ver um filminho. Tu viu o Felipe Leão falando, pô, assiste o Portal do Paraíso de 3 horas e 40. E tu não quer deixar de assistir um filme de 3 horas e 40 como o Portal do Paraíso, porque é um filme importantíssimo pra história. Tu quer adquirir essa bagagem. Tu quer assistir o Portal do Paraíso, mas tu é um trabalhador fudido nesse sistema. E tu tá cansado pra caralho, mas tu quer assistir. Eu, Felipe Leão, vou falar pra você, deixar de assistir Portal do Paraíso dividido em 2 partes? Porque a maneira ideal é assistir direto? Não. É o que eu digo, é melhor assistir do que não assistir. Assista mais próximo das condições ideais que suas condições materiais lhe permitem. Não seja sacana. Não seja safado. Ah, eu parei pra ver meu TikTok. Aí vai se fuder também. Mas se, pô, tu ficou cansado, tu quer dormir, tu tá com sono, ficou com sono no meio do filme, porra, para. Vê amanhã. Sobre a outra questão, acredita que a experiência de reassistir é um filme melhor do que a primeira? Não. Não? E não só não é melhor, como ela é diferente. A grande questão aqui é que não é uma relação quantitativa. Ou seja, existe uma ideia nas pessoas de que no filme reassistido, você percebe mais coisas. E por isso o reassistido é melhor. Não, cara. A arte não é número, gente. A arte não é quantificável. Você vai ter uma experiência diferente. Essa é a parada. E a experiência diferente pode ser melhor ou pode ser pior. Eu já tive filmes que eu assisti e achei bom, e quando eu reassisti eu achei uma merda. Até porque a nossa experiência ao assistir um filme está determinada pelo nosso contexto. Em que momento nós assistimos e, portanto, nossa idade, em quais condições a gente assistiu. Eu assisti um filme com 18 anos e outro com 20, e é o mesmo filme com 28. Pô, isso vai mudar a minha experiência com o filme, percebe? O humor vai mudar, por exemplo, também? Vai! Ah, Felipe, então você tá dizendo que é melhor você esperar ver um filme quando você não tá puto, quando você não tá de mau humor? Não, cara, porque não existe humor neutro. Sabe no que não existe humor neutro? Então você também não tem que assistir o filme quando tá feliz. Porque a sua felicidade vai afetar a maneira como você assistiu o filme também. Pô, não. Assiste. Para de se preocupar com essas porra. Só assiste o filme, cara. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua pergunta? Agora a Universal Pictures vai comer meu cu. Toma mais aqui uma força, meu nobre. Fale do meu novo filme. IPNC do Denis Villeneuve. Briga de diretores aqui, hein? Já falei que a briga de diretores tá forte. A briga aqui é Villeneuve contra Nolan, foda-se. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista, qual é a sua pergunta? Para diretores autorais nacionais, vale a pena seguir a fórmula imposta pelas produtoras do Brasil ou deve-se iniciar a carreira sem focar na grana? Cara, então, eu jamais vou criticar um diretor por suas escolhas comerciais, por suas escolhas de trabalho. Nesse sentido, tá? Eu vou criticar o filme, evidente. Mas falar assim, pô, caraca, você escolheu ganhar dinheiro, caralho, é trabalhador, tá ligado? Eu jamais vou falar assim, Juliana Rojas, poxa, que merda, hein? Por que você parou de fazer uns filmes que você não tava ganhando dinheiro pra fazer um filme que você tem que ganhar dinheiro? Entende? É trabalhador, é a gente parar de lidar com a arte como um objeto metafísico. O cinéfilo tem essa mania de lidar com a arte como uma ideia, percebe? Ou seja, a arte é pura, a arte é descolada da vida, a arte é descolada da materialidade. Só que alguém faz a arte, alguém faz esse filme. E esse alguém precisa comer, esse alguém precisa botar comida em casa, esse alguém tem uma família. Então, inevitavelmente, um autor, ele vai em algum momento, oferecer algumas concessões. Inevitável. Ele deseja... Olha o que eu tô falando aqui. Um autor vai permanecer desejando a sua liberdade artística. Vai permanecer desejando ter direito pela sua autoria. Vou sempre valorizar o artista que luta por esse direito. É o que eu quero dizer? Lutar pelo direito da sua autoria. Entretanto, todavia, esse direito pela autoria está condicionado pelo sistema produtivo onde esse artista está inserido. A arte não está descolada do capitalismo, gente. E esse artista precisa pagar as contas. Esse artista precisa fazer um filme que vai ser lançado no circuito comercial e vai pagar a conta dele. Então, essa é a censura do capitalismo. É a censura onde o artista deseja ter o direito pela sua autoria, mas ele é condicionado a um fazer que possa permitir que ele ganhe dinheiro. Então, ele mesmo, inclusive, muitas vezes, vai se censurar a determinadas práticas para seguir em alguns lugares onde ele possa ganhar dinheiro. Porque no capitalismo,
A arte é produto. A arte vira produto, percebe? Não que ela deixa de ser arte, mas o capitalismo a torna produto, fazendo com que o artista tenha que tomar concessões. Serviço de atendimento ao cinéfilo comunista, qual é a sua pergunta? Você acha que com os novos filmes da DC feito pelo James Gunn vai vir uma nova era dos filmes de super-herói? Não, essa pergunta é uma pergunta que realmente eu não sei te responder. São poucas as perguntas que vocês fazem aqui que eu não dou meu pitaco. Essa é uma pergunta que eu não vou saber dizer. E por quê? Porque o cinema entrou em crise no pós-pandemia. E entrou em crise no pós-pandemia por conta da pandemia e por conta do avanço do streaming que já vinha crescendo na pré-pandemia, mas se intensificou durante a pandemia. Criou um novo espectador. Lembra que eu sempre falo pra vocês, a indústria cria gostos, cria espectadores, condiciona esses espectadores a uma determinada demanda. A demanda é criada. A demanda é criada e a mesma indústria que cria a demanda atende essa demanda. Essa mesma indústria criou a demanda para um espectador que assiste os filmes em casa. E ao criar essa demanda por filmes em casa, ela criou uma crise na sala do cinema. São as contradições capitalistas. É o ápice num lugar, cria a crise em outro. Esse cinema essa sala do cinema deseja sair da crise. Como essa sala do cinema vai sair da crise, a gente ainda não sabe por enquanto. Então, a gente não sabe qual vai ser a solução para essa crise atual. É verdade que, como a gente disse durante o vídeo, que num primeiro momento, durante essa crise, o mercado tendeu a investir em alguns cineastas autores, jovens e alguns deles já consolidados. Dentre eles, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Greta Gerwig, e que trouxeram alguns sucessos de bilheteria. O próprio George Miller, com o Furiosa, apesar de não ter dado certo, né? E aí vocês veem que eles começam a investir em autores e cada vez mais eles vão dar dinheiro para esses autores, como aconteceu na nova Hollywood. Agora, essa é a solução? Não. Porque o que o capitalismo está fazendo agora, o que esses estúdios estão fazendo agora, é tentar encontrar novamente o padrão. Qual será o novo padrão que fará com que os estúdios voltem a ganhar as velhas bilheterias exorbitantes? É isso que eles querem encontrar de novo. E quando encontrar, esquece liberdade. Quando encontrar, esquece heterogeneidade das escolhas. Esquece essa ideia de liberdade para que as pessoas escolham o que quer assistir. Esquece. No capitalismo, o caminho é a padronização dos gostos e, portanto, a homogeneização das escolhas. Tudo filme igual. No momento em que encontrar o padrão, a indústria vai seguir o padrão. Se o padrão vai ser uma reformulação dos filmes de herói, eu não sei. Eu não acredito, mas pode ser. Eu não vou me ousar fazer esse serviço de futurologia. E para finalizar, serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. Qual é a sua pergunta? Leão, seu traidor. Depois de tudo que fiz por você, ainda promove esse filme. Barbie já fez isso em 2023 e agora você? Nunca mais venha tomar um chá. Fui taxado ao ouvido por Denis Villeneuve. A disputa era Greta Gerwig e Christopher Nolan. E agora vocês vão meter mais essa pra cima de mim? Desculpa, Christopher Nolan. Me chama pro chazinho. Tá bom? Mas antes de chamar pro chazinho, seja patrocinador desse canal. Seja patrocinador desse canal sendo membro por aqui. Curtiram o vídeo?